Olá, hoje, etapa 13, aula 58. Vamos trabalhar um pouquinho de história do Brasil, os problemas que surgiram com a chegada dos portugueses e a exploração do pau-brasil. Contam alguns historiadores que quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os indígenas nativos e que esses povos já viviam aqui por volta de 11 mil anos atrás. E esses povos indígenas eram nômades. O que é isso, nômades, né? Eles se mudavam constantemente de uma região para outra, buscando terras que fossem mais produtivas, iam em busca de alimentos e também tinham a necessidade de fugir, né, de um lugar para o outro por conta do clima, procurando um clima bom, porque ora era muito frio, ora era muito calor, e eles precisavam o quê? Sobreviver. Bom, com o passar do tempo, esses povos indígenas, né, nômades, passaram a se fixar mais tempo em um lugar e passaram a sobreviver da prática da agricultura e da pecuária. O que é agricultura? É a arte de cultivar a terra, usando técnicas para o plantio de mudas e sementes. O que é a pecuária? A pecuária é a criação de muitos animais, ou é a criação de gado. No caso, gado bovino, que são bois, gado suíno, que são os porcos, o equino, que são os cavalos, e o caprino, que são cabras, ovelhas, né, e assim por diante. No início da colonização, os habitantes que aqui viviam, os indígenas, eles viviam praticamente da agricultura de subsistência. Mas o que é agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é o cultivo de plantas, né, sementes, e que é para consumo próprio, não é para ser vendido. Nos primeiros anos após o descobrimento, os portugueses tentaram se aproximar dos nativos para aprenderem como poderiam sobreviver na nova terra. A gente já estudou que eles tentaram se aproximar de uma maneira amigável, né? Trocando presentes e uma coisa e outra. Então, eles aprenderam com os nativos daqui, com os indígenas, como se alimentarem, o que eles poderiam comer que não fazia mal, o que podiam comer, o que podiam plantar, como pescar e como caçar. Aprenderam também como abrir caminho nas matas, porque aqui antigamente tudo era muito mata, né? Era muita floresta. E procuraram saber se nesta terra havia ouro, prata, pedras preciosas, árvores com boa madeira e etc. Assim que os indígenas os ensinaram todas essas coisas, os portugueses tentaram aprisionar os índios para realizarem trabalho forçado. Eles precisavam que derrubassem as árvores, porque eles queriam recolher boa madeira, precisavam que os índios iam à frente, abrindo caminho nas matas, e começaram aí boa parte, né, a escravizar os índios para derrubar as árvores do pau-brasil. E também, como eu já falei antes, a derrubar as árvores, né, abrir caminho pelas matas, para levá-los às minas, onde poderiam encontrar pedras preciosas, ouro e prata, porque eles perceberam aqui que a nossa terra, né, o Brasil, era uma terra muito rica, onde tudo que se plantava dava, e tinha, assim, uma natureza muito exuberante, e dentre outras riquezas, né? Porque os índios foram apresentando para eles, foram mostrando onde tinha ouro, onde tinha prata, onde tinha pedra preciosa. Então eles viram que o Brasil era uma terra, de fato, muito rica. Esse trabalho forçado gerou muitas lutas e muitas guerras entre os indígenas e os portugueses, porque os indígenas não entendiam por que os portugueses precisavam derrubar tantas árvores, por que eles precisavam explorar tanto.
Os índios não tinham noção de que os portugueses ganhavam muito dinheiro com isso. Porque os indígenas, né, eles não conheciam dinheiro nessa época. Aqui, eles viviam tudo na base mesmo do que a natureza lhes fornecia. Então, para os indígenas, eles não entendiam qual era essa necessidade de ganhar dinheiro. Eles não tinham nem essa noção, né, do que era o dinheiro. Muitos indígenas acabaram morrendo nessas guerras e também por cansaço de tanto trabalharem como escravos. E além disso também morreram por causa de doenças que os portugueses trouxeram para cá, que até então não tinha essas doenças aqui. A gripe, o sarampo e a varíola. E os índios, os organismos deles não tinham defesa contra essas doenças. Então, muitos acabaram morrendo também por conta dessas doenças. A partir do ano de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de extrair o pau-brasil e também instalar engenhos de cana-de-açúcar. Ou seja, começaram aí um novo trabalho, né? Uma nova atividade econômica, o plantio de cana-de-açúcar. A nossa aula se encerra aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!